Então, voltando ao que eu estava falando da oração, né? Então o Senhor Jesus disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E realmente funciona assim. Gente, quando a gente mudou aqui para essa casa, o ano passado, eu me lembro que estava acontecendo uma batalha espiritual. E a casa estava sem luz e sem água. E meu marido, o Carlos, meu marido, ligou para a empresa de água e para poderem fazer a ligação da água. E eles informaram para ele que eles só iam ligar a água não sei quantos dias depois. Não sei se era uma semana, eu não me lembro exatamente. Se era uma semana, a gente ia ficar vários dias sem água. E eu fiquei aqui pensando como que nós íamos tomar banho, cozinhar sem água. E nisso, meu marido saiu para poder ir buscar água no outro apartamento onde nós morávamos, para trazer uma água para a gente usar aqui, para as necessidades mais urgentes que a gente tinha aqui. E esse foi o dia que nós viemos aqui para limpar a casa, para lavar o chão, fazer algumas limpezas aqui antes de trazer a mudança. E meu marido saiu e eu fiquei aqui e entrei em oração. E eu já sabia que estavam acontecendo batalhas espirituais para prejudicar a gente na vida financeira, na vida material. Então eu comecei a orar e a pedir que o Senhor repreendesse todo o levante das forças do mal. Eu não repreendi nada, gente. Eu só pedi. Eu estava em uma condição que eu mesma não podia repreender nada. Então eu pedia para o Senhor Jesus repreender. Senhor, repreende todo o mal, repreende toda obra de bruxaria, repreende toda obra de magia negra, tudo que está se levantando, Senhor, para que nós não venhamos a conseguir ter água, a gente não venha conseguir organizar as coisas, impedir a nossa mudança, repreende, Senhor. Então eu fiquei em oração. Gente, a água só ia ser ligada, eu não sei se era 4 dias depois, eu sei que a gente ia ficar vários dias sem água. Isso eu me lembro. E quando eu orei, a empresa da água veio, depois da minha oração, a empresa da água veio, ligou a água no mesmo dia. Então, existem coisas que a gente só vence, elas começam a melhorar no mundo físico, depois que a gente vence algumas potestades malignas no mundo espiritual. Então, quando a gente tem problema financeiro, quando nós temos problema financeiro, eu sei que todo mundo passa por dificuldades financeiras. Não é sobre dificuldades financeiras que eu estou falando. Os problemas financeiros que eu estou falando às vezes, falta dinheiro para pagar a luz, falta dinheiro para pagar água, falta dinheiro para comer, falta dinheiro para comprar roupa, começa a queimar uma lâmpada, queima computador, queima máquina de lavar, queima liquidificador e começa uma queimação de aparelhos. E não só a queimação de aparelhos, mas também a faltar dinheiro para suprir algumas necessidades. Então, quando a gente começa a passar por uma situação assim, que começa a acontecer um problema atrás do outro, a gente tem que começar a pensar que pode estar havendo uma batalha espiritual e pode ter sido invocado contra a nossa vida espírito de miséria, tá? Então, a gente tem que começar a pensar em uma maneira de se defender desses ataques. Tá? Então, saber como orar é importante nessas situações, tá? É importante. Então, falando aqui de Mateus, voltando aqui em Mateus 6:33, né? O Senhor Jesus fala para a gente buscar primeiramente o reino de Deus. É difícil, porque às vezes a gente está preocupado com situações que estão afligindo o nosso coração. Mas a gente tem que fazer um esforço, pedir ajuda ao Senhor e se dedicar, porque se a gente não fizer um esforço para isso, buscar primeiramente o reino de Deus, a gente não consegue sair dessas situações complicadas, tá? O outro texto que eu vou usar, gente, está em Colossenses 3, tá? Está em Colossenses 3, deixa eu ver aqui, verso 3 ao verso 1. E diz assim: portanto, já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai, verso 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra.
porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Romanos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Então, mais uma vez, gente, tem aqui uma orientação de como tem que ser as nossas orações. É buscar as coisas que são do alto, as coisas espirituais. Eu quero usar um exemplo. Quando eu oro, ultimamente quando eu oro, eu comecei a pedir algumas coisas específicas para Deus. Por exemplo, nas batalhas espirituais, por causa dos ataques que eu venho sofrendo, eu comecei a entender que eu precisava buscar algumas coisas específicas. Por exemplo, quando eu pedi a morte, o Senhor mandou eu parar de pedir a morte. Então, esse tipo de oração eu já tinha que descartar. Não posso mais estar pedindo a morte para o Senhor. Já não posso mais orar pedindo a morte. Já descartei. Depois eu comecei a pedir para o Senhor para que Ele me livrasse dos ataques dos satanistas. Só que, dentro do meu pedido, eu pedia um livramento imediato. Era isso que eu queria, um livramento imediato. Que Jesus mandasse parar imediatamente com aqueles ataques e eu pudesse descansar o meu corpo físico, a minha alma e a minha mente. E o Senhor falou para mim, busca a minha presença, prega a minha palavra, que eu te livro. Então, todas as vezes que eu pedia para o Senhor aquele livramento imediato, porque eu queria um livramento imediato, porque a morte já não podia mais pedir, porque eu pedia a morte como forma de um livramento imediato. E como o Senhor falou para mim não pedir mais a morte, então eu comecei a pedir livramento, independente de que tipo de livramento, como que o Senhor ia fazer esse livramento, eu queria de qualquer jeito o livramento imediato dessa situação que eu vinha passando. E o Senhor me respondia, a primeira palavra que ele dizia era, busca a minha presença. Então, todas as vezes que eu pedi o livramento para o Senhor dizia, busque a minha presença, pregue a minha palavra, que eu te livre no momento certo. E às vezes, Deus fala com a gente algumas coisas e a gente não entende. Por quê? Então eu comecei a mudar um pouco a minha oração. Então eu comecei a pedir nas orações mais fé. Eu comecei a pedir mais perseverança, porque estava difícil para mim. Então eu pedia, Senhor, então me dá mais perseverança, me dá mais fé, me dá mais paciência, me dá mais amor, mais compaixão, mais misericórdia, me dá mais humildade, me dá mais discernimento, me dá mais prudência, essas coisas. E teve um momento que o Senhor falou para mim assim, pede revestimento. O Senhor falou para mim, peça revestimento. Então eu comecei a pedir também revestimento. E teve um momento que o Senhor falou para mim assim, essas coisas que você está pedindo, elas entram no céu. Porque você está pedindo coisas que me agradam, coisas boas. Então essas coisas, esse tipo de oração, ele chega no céu. Então, gente, toda a oração que a gente faz de acordo com a vontade e propósito de Deus, ela entra no céu. E qual é a oração que é de acordo com a vontade e com o propósito de Deus? É aquela oração que pede as coisas do alto, que pede as coisas espirituais. Então, quando a gente ora e a gente dedica a nossa vida, o nosso coração a pedir as coisas espirituais, essas orações sempre vão chegar no trono de Deus, elas sempre serão ouvidas, sempre serão atendidas, quando elas são feitas de coração. Não pode também ser uma oração feita da boca para fora, tem que ser sincera. Então, quando essas orações elas são feitas de coração, elas chegam no céu. E é importante que a oração do cristão chegue no céu, porque cada oração de um cristão que chega no céu aumenta a força espiritual desse cristão. Cada vez que você ora e que a sua oração chega no trono de Deus, você recebe mais força no mundo espiritual. Então, não é viável para nós fazermos orações que nós temos dúvidas se serão ouvidas ou não. Porque
Se essas orações não chegarem no céu, a gente pode enfraquecer espiritualmente. Então, para nós é mais seguro fazer uma oração que a gente tem certeza que essa oração chegará no céu, que ela não será impedida pelas forças espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu comentar aqui. Sobre a oração ainda, tá? Deixa eu ver aqui. Então, eu vou dar aqui alguns passos, vou terminar esse vídeo dando alguns passos para que a oração do crente, para que o crente evite fazer orações que corram o risco de não chegar ao céu. O primeiro passo, o crente não pode parar de orar antes de fechar a oração com um em nome de Jesus, amém. Então, toda vez que você for orar, se acontecer alguma coisa que você não puder continuar a oração, encerra a sua oração em nome de Jesus, amém. E vai resolver o problema, se não tiver como continuar a oração. Não pare a oração no meio e sai para resolver o problema. Sempre encerre com em nome de Jesus, amém, para que a sua oração chegue ao céu, tá? Ela não fique incompleta, tá bom? Segundo passo, o crente não pode pedir nada que vai contra o propósito de Deus, porque se fizer isso, a oração não chega no céu. Se eu pedir, por exemplo, alguma coisa que vai contra o propósito de Deus, essa oração não será ouvida, que é o fato, como eu falei para vocês, que eu pedia a morte. Era uma oração que não era ouvida, que não era atendida. Então, o outro fato é que eu pedia que Deus me livrasse, porque eu queria um livramento imediato. E aquele não era o momento para que eu fosse, para que Deus me livrasse daquela situação em que eu estava. Existia um processo que eu tinha que passar. E se eu não tivesse passado por esse processo, eu não estaria aqui agora falando essas coisas para vocês. Então, Deus, ele sempre tem um propósito em tudo. Então, se eu não tivesse passado por esse processo todo, eu não estaria aqui falando com vocês a respeito da oração. Eu não teria falado a respeito dos ataques dos satanistas, porque eu ainda não sabia direito o que estava acontecendo. Eu não podia relatar com ninguém, porque eu não tinha compreensão do que realmente estava acontecendo comigo. Então, eu só posso, agora, nesse momento, eu só posso estar falando aqui com vocês sobre isso, sobre ataques de satanistas, sobre orações não ouvidas, orações que são ouvidas, por causa que Deus permitiu que eu passasse por essa batalha espiritual, que eu não queria passar. E que o Senhor Jesus falou para mim que ainda não era o momento de eu ficar livre. Não era o momento que haveria o momento de eu descansar. Haveria o momento que eu tinha que pregar a palavra dele primeiro e tinha que buscar a presença dele antes dele vir com o livramento. Mas dentro disso tudo, gente, Deus me livrou de muita coisa. Deus me livrou de muitas coisas, como eu gravei no vídeo que eu subi no Telegram, tá? Terceiro passo para uma oração bem-sucedida. A oração não pode ter o crente como centro, e sim a pessoa de Deus. Então, a minha oração não pode ser aquela oração que tudo gira em torno de mim. Senhor, eu preciso de dinheiro para comprar alimentos. Senhor, eu preciso de que o Senhor resolva a minha situação. Eu preciso de dinheiro para pagar a conta de luz. Senhor, eu preciso, eu quero. Senhor, eu quero. A oração não pode ser assim, gente. A oração não pode ser o centro das coisas. O centro das coisas, o centro de tudo, tem que ser a pessoa de Deus. Se eu quiser que as minhas orações sejam bem-sucedidas no mundo espiritual, que elas ultrapassem as barreiras espirituais da maldade que existe no céu e cheguem até o trono de Deus, a minha oração não pode ter eu como o centro das coisas, tá? Quarto passo. A oração não pode conter elementos de vingança ou qualquer sentimento carnal. Existem pessoas que oram amaldiçoando outras pessoas. Existem pessoas que oram, ai Senhor, mata ele, mata ela, ai, coloca a tua mão, coloca uma enfermidade, coloca não sei o quê. Porque às vezes a pessoa recebe algum mal de alguém
E aí faz uma oração contendo elementos de vingança. Esse tipo de oração, gente, é quase como feitiçaria, né? E mostra também a falta de perdão. Esse tipo de oração não chega no trono de Deus. É uma oração que não será respondida, que não será atendida. Então não gasta o seu tempo fazendo orações que não serão atendidas. Pensa, faça orações que serão atendidas. Você terá mais ganho com isso. Fazendo orações que você tem certeza que serão atendidas. E as orações que você tem dúvida, deixa essas orações de canto. Deixa para lá. Quinto passo. A oração deve começar com ações de graça. Gente, as orações do cristão sempre devem começar quando se trata de batalha espiritual, tá, gente? Casos específicos de batalha espiritual. A oração sempre deve começar com ações de graça. Senhor, eu te agradeço pelo teto que está sobre a minha cabeça. Te agradeço pela água que eu tomo. Porque às vezes tem pessoas que elas estão em situações tão difíceis que elas não conseguem ver motivos para agradecimento. Mas existem. Se você toma água, se você tem um copo de água para tomar todos os dias, isso é um motivo para você agradecer a Deus. Tem gente em regiões do mundo que não tem água para tomar todo dia. Se você pode tomar o seu banho todo dia, isso é um motivo para agradecer. Se você pode tomar o seu banho com água quente, ainda mais você tem motivo para agradecer. Se você tem um teto sobre a sua cabeça, isso é um motivo para agradecer. Hoje em dia, com essa crise financeira mundial, muita gente não tem mais um teto sobre as suas cabeças. Se você tem arroz com feijão para comer, é um motivo para agradecer. Então, gente, as coisas mais simples, porque se um dia não tiver água para tomar, vai me fazer muita falta. Então, mesmo que a água seja uma coisa tão cotidiana, que a gente às vezes não percebe a importância, ela é um motivo de agradecimento. Então, e quando você faz orações de agradecimento, de coração sincero, essas orações sempre chegam no céu. Todas as orações de agradecimento, de coração sincero, sempre chega no céu. Não tem nenhum satanista, nenhum demônio que consiga barrar orações de agradecimento. E quanto mais orações suas chegarem ao céu, mais fortalecido você vai estar espiritualmente. Então, é importante a oração de agradecimento para a nossa vida também. Reconhecer a bondade do nosso Deus, isso é importante e fortalece a nossa vida espiritual. Tá, o sexto passo é: a oração deve possuir confissões de pecados e sentimentos de arrependimento sincero. Então, as nossas orações, a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Lá no Novo Testamento, eu não me lembro agora o livro nem a passagem, mas diz assim, para os maridos tratarem as mulheres com amor, né, sem aspereza, para que as orações desses maridos não sejam impedidas. Então existe sim, existe sim formas das nossas orações serem impedidas. Então nós temos que começar a pensar nisso e a evitar esses comportamentos, essas atitudes que a gente às vezes toma, que às vezes a gente comete, que podem impedir as nossas orações de serem ouvidas. E uma das coisas que a gente tem que fazer para que as nossas orações não sejam impedidas, elas sejam ouvidas, é a prática, o arrependimento sincero, é a confissão de pecados. Uma pessoa não pode, de jeito nenhum, entrar em batalha espiritual sem confessar os seus pecados, com pecados ocultos. Porque se uma pessoa entrar numa batalha espiritual tendo pecados não confessados, pecados ocultos não confessados, os satanistas vão usar esses pecados contra essa pessoa. E se ela não confessar, se ela ainda insistir em prosseguir as batalhas espirituais sem confessar esses pecados, ela vai perder as batalhas por causa disso. Gente, tem gente perdendo a salvação por causa disso. Jesus, quando iniciou o ministério dele, ele disse: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus.
João Batista, quando iniciou o ministério dele, ele disse: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então, gente, a primeira coisa que foi colocada como que eu vou dizer? A primeira coisa que foi divulgada como uma das formas para se chegar ao céu é o arrependimento. Então não tem como nós querermos ter uma vida cristã sã, saudável, sem arrependimento. Não tem como. Tem que ter arrependimento. Tem que ter confissão de pecados. Tem que ter o abandono de pecados. Não tem como a gente querer caminhar com Cristo se a gente não abandonar os pecados, se a gente não tiver arrependimento, se a gente não tiver uma vida cotidiana de arrependimento. Não tem como. O sétimo e último passo: a oração deve ser feita objetivamente em buscar as coisas espirituais e não as carnais, como já falei anteriormente. Então é isso, gente. Quem puder, anota as coisas que eu falei. Eu não citei todos os textos bíblicos que eu conheço aqui a respeito da oração. Mas quem puder, medita sobre isso, leia outros textos, não fica preso só no texto que eu dei. Procura ler outros textos, procura entender como Daniel fez, aplicar o coração nessas coisas, tá bom? Então é isso, gente. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.